Vou entrar aqui ao vivo com Gabriel Cavalcante agora, porque tem uma pergunta que ela é muito feita aqui, Gabriel. Você que fica ali perto da produção, às vezes, no celular da produção, no 98117, você já deve ter visto o povo mandando mensagem nas redes sociais perguntando quando é que o julgamento de cassação do governador Antônio Denário vai seguir lá no TSE. E quanto tempo tem essa espera, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Romano. Boa tarde para você que está em casa. Pois é, já faz quase 2 anos, né? Esse mês completam 10... Faz quase um ano, na verdade, esse mês completam 10 meses que o processo de cassação do governador Antônio Denário e da chapa, junto com o vice Edilson Damião, está parado no Supremo Tribunal Eleitoral. E até agora a gente não tem nenhuma resposta, nenhuma justificativa que explique por que esse processo está parado por tanto tempo. A corte ainda não se manifestou nem deu um novo prazo para que este processo volte a ser discutido, volte a ser debatido e votado lá no STE. Recentemente, o pessoal, né, ali o grupo que fez a solicitação do processo enviou uma documentação para o STE, a coligação Roraima Muito Melhor, pedindo justificativa e pedindo a retomada desse processo de cassação. Foi então que a relatora a relatora desse processo, Isabel Galotti, a juíza Isabel Galotti, falou que ela não tem competência para retomar o processo. Ou seja, a própria relatora do processo falou que não tem competência para retomar esse processo, essa votação, essa discussão, porque essa decisão cabe à presidência do Supremo Tribunal Eleitoral. Então fica aí mais uma dúvida. Faz tanto tempo que desde o início desse processo, há 10 meses atrás, o governador Antônio Denário já foi cassado uma 4ª vez aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. A gente acompanha, né? A imprensa tem pedido, em novembro do ano passado, 5 deputados federais aqui do estado também pressionaram o Supremo Tribunal Eleitoral para que esse processo fosse retomado, mas nem mesmo os parlamentares conseguiram uma resposta ou conseguiram que esse processo voltasse à pauta lá no Supremo. A gente acompanha esse caso desde as primeiras cassações aqui no estado, para que a população que esteja em casa relembre esse processo que está sendo julgado lá no Supremo Tribunal Eleitoral. É uma das 4 cassações do governador Antônio Denário aqui no nosso estado. São 9 denúncias, né? São 9 crimes eleitorais que são apontados nesse processo, feitos pela coligação Roraima Muito Melhor, que seriam de práticas vedadas ali durante o período eleitoral de 2022, quando o Denário concorria à reeleição para o cargo de governo do estado. Eu vou citar aqui as 9 condutas que são apresentadas. As 4 primeiras são as responsáveis aí pelas 4 cassações dele e do Edilson Damião, vice-governador, aqui no Tribunal Regional Eleitoral. A primeira é a distribuição de cestas básicas e cartões no valor de R$200 por meio do programa Cesta da Família em ano eleitoral. É um projeto que já acontece, já existe há um tempo, mas foi identificado que durante o ano eleitoral aumentou significativamente a distribuição desses recursos sem uma justificativa, um planejamento prévio. Então a Justiça entendeu aí que foi por interesses eleitorais. Tem também a reforma de residências da população por meio do programa Morar Melhor, que entra mais ou menos no mesmo sentido das cestas. Aumentou-se o número de reformas e pode-se entender que essas reformas seriam ali como uma forma de troca, de compra de votos. Teve também a transferência de R$70 milhões a 12 dos 15 municípios aqui do nosso estado que estariam enfrentando problemas com fortes chuvas. Só que acontece que o governo não fez nem as análises técnicas para justificar esse repasse e, coincidentemente, os únicos municípios que receberam recursos desses 70 milhões destinados foram aqueles que apoiavam a reeleição do então candidato à reeleição Antônio Denário. Nem mesmo o município de Boa Vista, que concentra hoje a grande maioria da população, a capital do estado, recebeu nenhum desses recursos. Apenas municípios onde os prefeitos apoiavam a reeleição. E por fim, o 4º ponto que também resultou aí nas cassações no TRE foi a publicidade institucional com elevada promoção pessoal dos agentes públicos. Foi identificado que durante a campanha, durante a eleição, estariam utilizando a máquina pública para fazer excessivas
campanhas eleitorais, publicidade em cima dos entes públicos. Só que além desses 4 pontos, outros 5 também estão em análise no Supremo Tribunal Eleitoral, que é o excesso de gastos com publicidades em ano eleitoral, o uso de recursos públicos para benefícios políticos e negociações políticas no Festival da Melancia, que ocorre no município de Normandia, a finalidade eleitoral na distribuição de cestas básicas no município de Alto Alegre, a nomeação de centenas de cabos eleitorais às vésperas das eleições, os conhecidos cargos comissionados, que tiveram aí seus contratos, aumentaram nas vésperas das eleições estaduais, e também o desvio de 22 milhões e 600 mil reais para gastos na campanha. Como eu já falei, as 4 primeiras foram as mais batidas, foram as que vieram mais à tona, porque são as consideradas mais graves, só que as outras também estão em análise no Superior Tribunal Eleitoral, nesse julgamento que ainda não tem prazo para ser retomado. Romano. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela informação, tá? Ou pelas informações, e volte aí se tiver alguma novidade, tá? Obrigado, Romano. Olha, em nota, o Tribunal Superior Eleitoral afirmou que não se manifesta sobre temas ou casos concretos que possam vir a ser objetos de análise da Justiça Eleitoral. Isso é feito somente nos autos dos processos, afirma o TSE. E aí eu fico me perguntando, e fazendo até um questionamento que foi inclusive confirmado pela Justiça Regional aqui, o TRE. Com os resultados dos processos, o TRE mostrou a interferência do governo na eleição. Mostrou que o poder foi utilizado na eleição para tirar vantagem e tirou vantagem. O TRE mostrou a influência, seja ela financeira, de pessoal, de uma estrutura montada, para desequilibrar o pleito, e quem ganhou desse jeito. O TRE confirmou. E agora o que a gente percebe é a mesma influência ou algo parecido na própria Justiça Eleitoral para barrar o processo e fazer com que ele não ande. Porque qual seria a justificativa para o TSE simplesmente, e aí o TSE, entenda-se, a presidente do TSE, porque ela é que pauta ou não, é ela que define quando que vai para a sessão ou não, qual seria a justificativa para ela pegar um processo, guardar e ficar quase um ano sem julgar e sem ao menos dar uma satisfação? Sem ao menos dizer, não, a gente vai analisar, a gente vai fazer isso e a gente vai julgar. Não, simplesmente o processo chega, é guardado lá, começa o julgamento, depois é guardado. Diferente de outros processos que demoraram, que não entraram em pauta. Esse entrou e depois saiu. E até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Ou seja, a mesma estrutura que usaram para desequilibrar a eleição está sendo usada dentro da Justiça Eleitoral, do maior tribunal eleitoral do Brasil, para impedir um julgamento? Seria isso que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral estaria ajudando a pessoas que, comprovadamente, inclusive com decisão do TRE, fizeram coisas erradas para entrar no poder, e agora o tribunal está fazendo com que essas pessoas permaneçam no poder? É a pergunta que é feita.